Maurício Mendes na área em mais um Vida Oncast super especial, principalmente para os papais e mamães, porque, gente, vamos falar de um negócio. Eu que sou pai de uma filha de 7 anos, sofro ou não com a alimentação dela. Ô, Maite, um beijo do papai pra você. E você aí, você tem dúvidas? Porque nós trouxemos especialistas que vão falar um pouco sobre saúde bucal, sobre um pouco aquele probleminha que é, será que meu filho está comendo direito? Tem horário? É culpa dos pais? Os hábitos, os comportamentos, a mesa e as telas influencia também? Então não sai daí, porque, ô Lucas, roda a vinheta! Então vamos com esse bate-papo, porque eu vou apresentar as nossas especialistas. É um bate-papo, é uma conversa gostosa, então não sai daí não, hein? Primeiro nós vamos falar com a doutora Maria Dulcineia Fernandes Oliveira, médica pediatra. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigado, Dulcineia. E também a Luciana Salovics, dentista. Isso, muito obrigada. É um prazer falar com vocês, falar sobre a prevenção em odontologia. Muito obrigada. Muito bem. Olha, eu vou começar aqui com essa primeira pergunta que tá sensacional, né? Hoje é muito comum ouvir os pais dizerem, meu filho não come nada, eu não sei mais o que fazer, né? Isso é problema ou às vezes faz parte do desenvolvimento mesmo? Isso é normal? Esse não comer nada? É meio filosófico isso aqui, né? Pra gente começar. Soltei a bomba. Fala aí, doutor. A queixa no consultório pediátrico é comum. Mas não é verdade que meu filho não come nada. Então, de princípio, você tem que avaliar se tem algum problema de saúde. Então, você tem que ver se a criança está perdendo peso, se a criança está muito quietinha, se a criança está abatida, sonolenta, e aí levar para a pesquisa para saber a causa, principalmente a perda de peso, não ganho de peso. Existem todas as faixas etárias. Aí você vai ver que isso não é tão verdade. É claro que a criança está comendo. Quando eles dizem nada, é um exagero. O primeiro ano de vida é um ano mais difícil nessa queixa, só depois da introdução alimentar do 6º mês. E, já assim, dando um exemplo, um dos grandes motivos é que as mães acabam substituindo a parte da alimentação pelo líquido. Então, elas acabam dando muito leite, muito líquido, e a criança perde o apetite. Então, ela não vai comer. Então, um exemplo isso é nessa esse. fase do leite, mas tem nessa também fase o do leite, líquido. mas também tem que depois de 1 ano, 2 anos, o leite materno é aconselhável até o 2º ano de vida. E aí a mãe acaba, quando é mamadeira, substituindo a alimentação por mamadeira. Perde o apetite. Então isso é... Interessante, já é um ponto. Já é um ponto que tem que ser averiguado. Tem algum truque, por exemplo, pra gente incluir comidas saudáveis nessa história? Tem vários truques. Porque se você quer incluir uma comida saudável, primeiro que você tem que ter a oferta dela em casa, exatamente, né? Isso já é um ponto. Então você tem que criar um ambiente tranquilo, sem afobação, sem aquele nervosismo, vai comer, não vai, e os estímulos. Eu lembro disso quando veio o tema para mim, muito de pequenininha, que eu ia à feira com a minha mãe e que eu levava uma sacola, aquelas de lona, igual minha mãe pequenininha. Então a gente chegava na barraca de frutas, a minha mãe comprava e eu carregava algumas. Então esse é um estímulo da criança, de estar indo e comprando, o adulto estimulando. Alimentos muito coloridos. Parece bobagem dizer, mas você tem que ter os alimentos coloridos e que a criança veja, que ela vá junto ao supermercado e à feira. Você falou de que pode fazer na comida. Você pode colocar muito colorido. Então, vamos no supermercado, vamos mostrando as cores que tem legumes para está comprando. Então, em casa, você pode colocar a criança junto para ajudar nisso e fazer pedaços maiores, arredondados, quadrados, quem tiver habilidade, o rostinho de alguns animais, e misturar essas cores e colocar. É um estímulo também para a criança comer. A gente não pode forçar, porque senão isso pode levar até a compulsão alimentar. É absolutamente normal que a criança deixe sobra no prato. Aí é a fome e a saciedade, que ela é desenvolvida nos 2 primeiros anos de vida, mas isso vai para sempre. A gente tem essa autorregulação de fome e saciedade. Então, a criança chegou, ela não quer comer mais, não adianta. Então, gente, cuide da sua saúde com a melhor e maior do Brasil, a Apvida. São planos individuais, familiares e empresarial. Acesse aí
apvida.com.br e escolha a opção ideal para você. Eu queria aproveitar que a gente fez um Povo Fala, que aí eu já volto e você continua. Tá. Eu quero que vocês deem uma olhada. Dá só uma olhadinha. Doutora, o exemplo dos pais realmente influencia na alimentação? E aí, doutora? Sim, o exemplo dos pais influencia totalmente. Pais que comem errados não vão dar exemplos errados. Então, assim, por isso que a gente aconselha que pai ou a mãe, os avós, familiares, sentam juntos, num ambiente tranquilo, sem aquela afobação. Tem que comer, não demonstrar isso e eles também comerem corretamente. O exemplo do pai e da mãe é fundamental, porque se ele não faz, a criança olha o pai e o pai vai comer. Não, você é criança, você come aí o legume e tal, porque o papai vai comer uma pizza aqui. Bicho, ela vai olhar aquilo, vai chegar uma hora que ela vai falar, pai, dá aqui a pizza e fica quieto, né? Porque vai acontecer. E a história do doce, né? Do doce. O doce como premiação. Você não pode dar doce... Come tudo que depois você ganha um chocolatinho. Então, e aí você associa que é um alimento bom. Então, se está me dando, eu posso. Eu queria aproveitar falando de doce, desses ultraprocessados da saúde bucal. Então, eu queria entender realmente, isso acaba com os dentes das crianças? Ou de vez em quando tudo bem, ou nunca? Como é que é esse equilíbrio? Eu acho que o equilíbrio é o fundamental. Como a doutora já colocou aqui, né? Até os 2 anos, evitar, né, a presença de açúcar na alimentação. Mas a gente vê depois, em alguns momentos, uma festa, a criança está se relacionando com outras crianças e os pais não se sentirem culpados nesses momentos. Não virar rotina. Eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave. Porque não tem como não comer, né? A criança come Exato. chocolate, come doce, não adianta. Essa frase é ótima, hein? Não virar rotina. Não virar rotina, não ficar o hábito diário de ter todo dia o doce e o chocolate. Todo dia. Exatamente, o equilíbrio, né? Então, assim, a criança vai ter aniversário, vai ver outras crianças se alimentando e é complicado você restringir, falar, não, meu filho não vai comer e o coleguinha do lado tá É seu comendo, alienígena né? ali, né? Eu também tenho uma filha, hoje ela tem 14 anos, ela tem uma alimentação rica e saudável devido ao hábito em casa, né? Porque eu acho que os pais, como a doutora colocou aqui, são exemplos para os filhos, né? Tanto na alimentação, como que a gente vai falar também sobre na higiene bucal. Então, essa rotina e esses momentos de liberdade e alimentação são importantes também para a criança. Olha, tem mais um Povo Fala. Vamos aproveitar? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá? O pessoal come muito doce, né, achocolatado, e precisa entender se isso faz mal, né? Porque hoje em dia tem muito essa questão da aparência, mas da saúde também dos dentes, né? E aí saber o que faz mal e o que não faz, né? E aí, Luciana? Me conta aí, depois dessa pergunta, o que você acha? Eu acho super importante esse ponto, essa pergunta foi muito importante a gente colocar aqui. O consumo exagerado, então voltando até no equilíbrio, o consumo exagerado de açúcares, ultraprocessados, como a doutora já colocou aqui diversas vezes. Glutamato na veia. Ei. Pois é. E isso influencia, sim, na formação de cáries, né? Em bactérias, na nossa microbiota oral, tá? Isso tanto numa criança como no adulto. Então, a introdução do açúcar, ela tá correlacionada com a cárie. As crianças acabam crescendo e se acostumando com aquele glutamato, aquele sal, aquele excesso de sódio e também aquela coisa, porque um achocolatado, a gente sabe que numa caixinha de achocolatado, né, isso aqui é de açúcar e isso aqui é de uma coisa, qualquer outra coisa. Mas as crianças amam, por quê? Tem açúcar pra caramba. Isso pode se tornar um hábito na vida adulta? Sim, porque o açúcar é, como a gente comentou, é um alimento que tem um paladar, desde o início, muito forte. Então, a preferência é pelo açúcar. Isso pode. E não esquecendo que o açúcar, ele leva a essas doenças que nós já citamos no início. Então, leva a diabetes, problemas cardíacos, aumento de peso. E isso já está acontecendo até a curto prazo. Mas é uma briga, porque a maioria das gôndolas, assim, quase que inteira, é aquela loucura de produtos ultraprocessados. Mas aí É uma briga, né, com a criança. E aí é colocar o não bem
assim, Mas eu grande. acho que você não ofertar, né? A criança Então, ela não nasce com esse apetite para o Exatamente. doce. Então, Vai comer o que tem ali. é a introdução alimentar que eu acho fundamental, vinda dos pais e da rotina que você tem na sua casa, seja com os responsáveis, com babás ou na escola. E nas escolas também, né, já houve essa redução de alimentos ultraprocessados. Então, eu acho importante a gente colocar que a introdução alimentar é responsabilidade do adulto que acompanha aquela criança. A criança não nasce e fala, eu quero açúcar. Eu quero, e ela vai lá comprar sozinha. Exato. Então, eu acho que a gente tem que voltar à orientação dos pais, à prevenção de cáries, Outro dia eu vi um prevenção menininho, de sei lá, escovar. tinha nem 2 anos de idade, tava comendo um cheeseburger. Quem comprou pra ele? Falei, não, então tava ele e a mãe comendo. Eu falei, gente, mas é o tamaninho, mas era tão bonitinho, tão não sei o que. Velho, mandando ver. E Ah, pequenininho. isso mesmo. E a mãe não tá nem aí. Mas ok, né? Não vou aqui, né? Mas eu acho que, Sim. né? Rapidamente, né? Porque o nosso tempo é curto. Ambiente, como é que transformar num ambiente agradável, um ambiente sem estresse, telas e uso da tela também, porque a tela, a criança fica ali ou vendo desenho, ou aqui no celular ou na televisão. É só não colocar. A alimentação não tem que ser com o celular do lado, nem tela. Que a criança quer levantar, ela não fica sentadinha comendo, ela quer levantar, ela quer pular, ela quer... Ela vai tirar o foco da alimentação. O foco vai ficar no celular. Porque às vezes o pai e a mãe também ficam no celular, né? Exatamente. Você se pega aqui no celular, ela tá lá comendo, você tá aqui. Aí, porque ou você come junto, Exatamente. sem o celular. Então, também, de novo, os pais, né? Mas respondendo ao que você falou, que ela completou muito bem, os pais têm que evitar de irem em supermercados grandes que têm essa oferta. Por exemplo, Sacolões é um lugar que não tem. Hortifruti. O hortifruti não tem, então tem que ir locais que não tem. Vai em restaurante que a comida seja feita na hora, porque eles têm muitos congelados também. E o fast food, né? Exatamente. Que hoje você O tem número de calorias é absurdo. a oferta, né, de fast food muito grande. E também esses fast foods bem voltados às cores, a tá chamando a atenção da criança. Os brindes, né? Os brindes que brindes vem que com você lanche, o pós. Então, acho muito importante essa conscientização dos responsáveis, De dos novo, pais. equilíbrio, né? De O novo, o equilíbrio. equilíbrio. Então, é óbvio que ele vai comer o hambúrguer, Claro, a batatinha, claro, é isso, o chocolate, o exato, achocolatado, claro. o salgadinho, tudo. Mas é o equilíbrio. Se colocar isso todo dia, vai virar um vício. Você me deu todo dia, agora eu quero todo dia. E você tem resposta para tudo, né? Você pode, nesses locais que você ganha o brinde comendo sanduíche, mas você pode comprar o brinde sem o sanduíche. Exatamente. Então, você pode fazer isso. Agora, é evidente, em festa tal, não dá para ser 100%. Não é nada de, sabe, aquela autoridade. Não, um dia ou outro, como você falou. Último povo fala que eu acho que dá tempo. Rapidinho, olha lá. Há uma grande briga, né, na minha casa, porque a minha cunhada deixa isso para chupeta. O meu irmão não deixa isso para chupeta. Então, ela fala que deforma os dentes, estraga os dentes, a boca fica deformada, a criança fica estranha. E fica manhosa também com a chupeta. Então, até quantos anos a criança pode ir para a chupeta? Que vai mudar o querer ou não da criança. E aí? Chupar a chupeta, o uso prolongado da chupeta e da mamadeira vão causar efeitos por toda a nossa vida, né? De má formação dentária e óssea, deglutição e fala, né? Porque tanto a chupeta como a mamadeira ou o dedo, que daí a gente não tem nem controle. Paninho. Controle de colocar o dedo. Eu tenho um caso fantástico na família, assim. A minha irmã, ela chupava o dedo. E ela tinha a mordida aberta. Então, eu lembro dela falando assim, tá muito feio como criança. Ela falava, eu não quero mais chupar. Mas à noite era automático. Ela punha. Chupava o dedo. Gente, vocês não vão acreditar como que era. Mariana, me desculpa, mas essa eu vou ter que contar. Teve que falar, Mariana. Tive que contar. Eu dormia no mesmo quarto que ela amarrava uma cordinha no dedo dela e eu segurava a cordinha aqui no meu pulso. Então, quando ela movimentava, eu puxava. Olha Porque é isso. automático, ela ia automático. Já meio dormindinho ali Já e meio tal. dormindo. Então, Adorei. eu ficava controlando os... Que legal, que irmãs parceiras, né? Isso, a gente dormia no mesmo quarto, então a cama era muito próxima uma da outra. Ela falou, se eu for tentar colocar,
você puxa. Então, a gente fez assim. Eu acho, mais uma vez, que o equilíbrio, né? Algumas crianças fazem o uso da mamadeira, inclusive no nascimento, por vários motivos. Eu tenho uma filha que ela é cardíaca, ela fez uma cirurgia ao nascer, eu não conseguia amamentar ela, e ela foi introduzida na mamadeira. E a gente vai tentando, né? Como uma mãe, né? E eu entendo bem disso, a dificuldade que a gente tem, a facilidade da mamadeira. Mas depois, introduzir a colherzinha, o copinho devagar. Eu acho que a doutora pode ajudar bastante nisso. Meu tio também é pediatra, me forçou bastante a tentar tirar o máximo da mamadeira. Lógico, gente, acontece. Chupar chupeta, chupar o dedo, usar a mamadeira. Vai Acontece. acontecer. A gente tem a chupeta salva em alguns momentos, inclusive. Voltar ao equilíbrio, à prevenção. Então, prevenir, que eu acho que é o fundamental, principalmente na odontologia, é a prevenção, os hábitos. Então, as pessoas dentro de casa conversarem sobre isso, mostrar a situação da chupeta em disfunção dentária, mordida aberta, formação muscular da face e fala. Ou seja, vários problemas motores, né? E tudo que a gente tem entra pela boca, né? Tudo então, que a gente tem. A saúde, né? É um jargão muito utilizado, mas é verdadeiro. Tudo que a gente tem começa pela boca. Então, toda a alimentação, a mastigação funcional, né? A gente ter os dentes na boca é muito importante para que a gente tenha uma boa saúde. Então, eu acho que esse recado aí da chupeta, pontualmente, algumas vezes, a gente como mãe, eu sou mãe também, acontece. Mas lembrando que tudo tem que ter equilíbrio. Gente, você vê que o tempo voou. Daria pra gente ficar aqui mais um tempão falando sobre isso. Falamos sobre equilíbrio. Aliás, inclusive, a gente não falou de telas, mas assim, hoje trocaram, né? Consegui tirar a chupeta do meu filho, mas tem a tela, né? Pra ficar quieto. Enfim, é uma loucura. E, de novo, pais e mães, é equilíbrio, né, doutora? Não é isso? Último recado aí pros pais, doutora. Puxão de orelha, vai. Puxão de orelha é difícil, né? Eu fiquei até com você deu um exemplo, mas você tem uma filha cardíaca, é totalmente diferente. Não conseguiu amamentar, ela tem motivo. Porque quem é amamentado exclusivamente no 6º mês não perde a chupeta. É muito, muito difícil, não perde a chupeta. E nem a mamadeira, vai direto para o copinho. Eles não conseguem, justamente pela musculatura. Então, é mais fácil. Então, o depoimento dela foi ótimo, exatamente. E é o não oferecer, né? E nas escolas maiores, as escolas não deixam, eles levam só para dormir. Sim. Então, eles conseguem ficar sem a chupeta. Queria agradecer a doutora Dulcineia, Luciana, obrigado. E espero que você aí também tenha gostado, né? Não esqueça que olha, esse podcast, Vida Oncast, maravilhoso, para vocês. A gente faz isso com todo carinho. Então vai lá no YouTube, né? Segue a gente também, vai lá, dá uma curtidinha. Comenta, compartilha com alguém que vai gostar também desse assunto maravilhoso que os pais que não conseguem alimentar os filhos. Tem muito assunto, tinha muito assunto ainda pra gente falar, o tempo é curto, mas um beijo pra vocês. Inclusive, muito obrigado, meninas, muito obrigado. Obrigada. Espero que vocês voltem, espero que você tenha gostado também. Um beijo, até a próxima, tchau.